Vasco, só que amanhã, com transmissão ao vivo da Globo, a partir das 3h40 da tarde. O Edson Viana conta pra gente agora como é que estão os preparativos para encarar o Palmeiras. Boa tarde, Edson. Oi, Gil, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. A torcida do Vasco está muito empolgada depois da vitória sobre o Atlético Mineiro na estreia do Brasileirão. E aí, com isso, cerca de 60 mil ingressos já foram vendidos de forma antecipada para o jogo aqui no Maracanã. Restam apenas cerca de 5 mil, então casa cheia para esse jogão de amanhã contra o Palmeiras. A escalação deve ser praticamente a mesma do jogo contra o Atlético Mineiro. Tem uma questão ali na zaga, se o Robson vai continuar no time titular ou se entra o Capasso. Então vamos dar uma olhadinha nesse provável Vasco de amanhã. Ele tem Léo Jardim no gol, Pumita Rodrigues, aí Robson ou Capasso, Léo e Lucas Piton. Mais à frente, Rodrigo, Jair e Andrei. E no ataque, Gabriel Peck, Alex Teixeira e Pedro Raul. Um desfalque confirmado para o Vasco é do técnico Maurício Barbieri. Ele foi expulso no jogo contra o Atlético Mineiro, então vai cumprir suspensão automática. Ele vai ser substituído pelo auxiliar Cláudio Maldonado, que numa incrível coincidência estreou dirigindo um time em campo justamente contra o Palmeiras em 2020, numa situação parecida quando o Barbieri era técnico do Bragantino. Uma coincidência, né, Gil? Que coincidência, Edson. Obrigado pelas informações. Olha, o Botafogo. E agora a gente vai falar de um clássico do futebol brasileiro. No domingo, lá no Maracanã, o Vasco recebe o Palmeiras e a nossa repórter Tati Tavares preparou um material absolutamente especial sobre esse grande jogo no Maraca. A última vez que Vasco e Palmeiras se enfrentaram no Maracanã foi em 2000. Derrota para o Cruz Maltino pelo primeiro jogo da decisão da Taça Rio-São Paulo, conquistada pelo Alviverde. Na história do confronto, as equipes não se encontraram muitas vezes no estádio. Foram 7 partidas, o Cruz Maltino só venceu uma, empatou 3 e perdeu 3. Só que um desses empates ficou marcado na memória dos vascaínos. A conquista do título brasileiro de 1997, o Gigante da Colina tinha feito a melhor campanha e por isso nem precisou de gols para comemorar. Domingo, nada de São Januário. Os dirigentes vascaínos conseguiram, através da Justiça, liberação para jogar aqui no Maracanã contra o Palmeiras pela segunda rodada do Brasileirão. O clube ainda briga nos tribunais para conseguir cessão temporária do estádio. O Flamengo é o atual gestor do Maracanã, em conjunto com o Fluminense, desde 2019. As duas equipes alegam desgaste com o gramado por conta da sequência de jogos no estádio e até tentaram derrubar a decisão que favoreceu o Vasco, sem sucesso. O termo de permissão de uso da dupla Fla-Flu termina na próxima terça-feira. Sabendo disso, o Vasco entrou na Justiça com um pedido para impedir que os clubes rivais renovem o vínculo pela 7ª vez com o governo. O juiz Marcelo Alvarenga Leite solicitou a manifestação do governo do Rio de Janeiro até às 2h da tarde de segunda-feira. Com a garantia da partida no Maracanã, pelo menos no domingo, os vascaínos se mobilizaram e compraram mais de 55 mil ingressos. Eu acho que Maracanã e São Januário é a casa do Vasco. São Januário, claro, tem aquele aspecto de caldeirão, porque ser tudo ali próximo, mas o Vasco já ganhou grandes títulos no Maracanã. E a torcida do Vasco, eu costumo falar que ela é incrível, porque não só aqui no Rio, no Maracanã e São Januário, mas qualquer lugar do Brasil ela sempre lota os estádios, então no Maracanã ele faz nos tornar em casa também. Apesar de embalado pela vitória contra o Atlético Mineiro na estreia do Brasileiro, o time de Maurício Barbieri conhece bem a força do adversário. Vale lembrar que o treinador não vai estar na beira do campo porque foi expulso contra o Galo em Belo Horizonte. O auxiliar Maldonado vai comandar o time. Então, a gente já sabe que é o Palmeiras domingo, mas a gente tem que saber também da grandeza do Vasco. O Vasco é um clube muito grande, a gente tem uma equipe muito qualificada e a gente está preparado para enfrentar qualquer adversário nesse brasileiro. O Cruz Maltino está em busca da segunda vitória no Brasileirão. Venceu na estreia o Atlético Mineiro. O confronto com o atual campeão tem tudo para ser especial. Força da torcida no templo do futebol. Domingo é dia de fazer o Maracanã se tornar o tradicional caldeirão. Pois é, Gabriel Peck vem fazendo um grande início de temporada, não só no estadual, mas também no brasileiro. Começou muito bem. Pode ser uma válvula de escape para esse time do Maurício Barbieri, que gosta muito de treinar
jovens jogadores, foi assim no Bragantino, na passagem dele por lá, foi assim quando ele esteve no Flamengo também. Então acho que o Peck tem muito a crescer ainda, lembrando que o Gabriel Peck, gente, é um garoto. 22 anos, ele está no profissional desde 2019, oscilou muito, mas agora parece que as coisas estão acontecendo e acho que também o elenco em si ajuda, né? Você ter grandes jogadores ao lado, como Pedro Raul, o próprio Jair, que veio do Atlético Mineiro, um dos principais reforços do Vasco para a temporada. Mas a parada é dura. Palmeiras, atual campeão brasileiro, sofreu um pouquinho para ganhar do Cerro Porteño na Libertadores na última quinta-feira, mas chega com um favoritismo, obviamente, mesmo tendo, no meio de semana que vem, o jogo contra a Tombense pela Copa do Brasil, fez 4-2 no primeiro jogo, então não deve poupar o Abel Ferreira, não deve poupar os seus jogadores. Sem dúvida nenhuma, um grande jogo no Maracanã, a torcida vascaína, mais uma vez, de parabéns, comprando a ideia da direção de levar o jogo para o Maracanã, a expectativa é mais de 60 mil pessoas por lá. Então, além de uma festa muito bonita nas arquibancadas, a gente espera também dentro de campo um jogo muito bem jogado, não só pelo Palmeiras, mas também por esse Vasco, que já começou bem o Campeonato Brasileiro, vencendo o Atlético Mineiro lá em Minas e agora tem essa parada dura diante do Palmeiras no Maracanã. Vamos ver se o Vasco consegue pelo menos um pontinho contra o atual campeão brasileiro. E aí você de casa pode até perguntar, pô, Bigode, e aí, e o Botafogo? Pro lançamento na direção do Alex Teixeira. Ele ganhou, Alex Teixeira cara a cara. Limpou, já não vale. Já não vale. Pegou um empurrão aqui e o Alex Teixeira fica de... Esse é o Barros. Ele vai segurando, essa bola não sai, aperta o gesto, tá em cima da linha. Minutos aqui, basicamente, de jogo. Vamos ver aqui se ela saiu. Difícil, né? E agora ganhou o Matheus França, vem contra-ataque, Matheus invadiu o capaço por baixo, é pênalti! É pênalti! Às vezes se é da base que sai a solução. Matheus França vem, rouba a bola. Ayrton Lucas, o Flamengo já tá muito próximo da final. Tenta matar o jogo, tenta fazer o terceiro.